O Plantão Lindíssima está de volta e o assunto da semana é política. Polêmico, para combinar com o astral da semana, para quem segue aí as dicas de astrólogos deve estar por dentro. Então vamos aos comentários da semana sobre o assunto que eu vou responder. Primeiro comentário já é um textão, porém bastante sensato na minha opinião. Queria que as pessoas entendessem a real função de um governante. Prefeitos, vereadores, deputados e etc. são servidores públicos, servidores da sociedade, ou seja, não é para tratar como se trata o amigo ou o fulano que você odeia. São cargos que são ocupados para gerir e apresentar resultados. Não se pode criar fã-clube, culto à personalidade e nem briga de time, de torcida como vemos nos últimos anos acontecer. Eu estou de pleno acordo, sem tirar nem colocar nada a respeito. Concordo muitíssimo. Política não é jogo de futebol, não é torcida de basquete, nem preferência de marca, de roupa, pra ficar discutindo como se fosse uma coisa banal. Em primeiro lugar, eu tenho aprendido muito que pra gente falar do assunto, a gente precisa entender do assunto. Eu vejo que muitas pessoas falam do assunto sem ter a mínima ideia a respeito, formam opiniões com base em nada, a gente se deixa influenciar por familiares, por amigos, cujas afinidades a gente acha que batem e que é o suficiente pra lidar com política, porém não é. E aí as pessoas defendem aquele político como se fosse Deus, né? Como se fosse um ser extraterrestre com mais sabedoria do que nós e que sabe tudo e é incontestável. Não é por aí, né? Sempre que puder, confira se candidatos que você elegeu estão cumprindo as promessas. Um ponto óbvio, porém muito importante porque na prática não se aplica muito, né? A gente vê pelo histórico das votações no Brasil, não é mesmo? É legal a gente saber se aquele cara que prometeu tal coisa está cumprindo tal coisa. E se não está cumprindo, por quê? Acredito que se trata de um todo ali, né? Não é só o presidente, não é só o prefeito, não é só o deputado, tem uma articulação grande. Então é legal conferir sim se o candidato está cumprindo o que prometeu, como ele está agindo, se o que ele era na campanha ele está sendo atualmente, ou se ele mudou, e o porquê que isso está acontecendo, tentar investigar. A gente precisa ter essa iniciativa de sair da zona de conforto e ir atrás, né? Não é porque não trabalha na área que a gente não pode se inteirar do assunto, porque é o que eu falo sempre, política é vivência diária. Qual a sua opinião sobre o atual presidente? Ai, o povo gosta de colocar essa justa, né? Que sabe que eu não tenho muita paciência. Não quero estender o assunto. Quem me conhece sabe, quem me segue sabe. Mas eu definiria o atual governo federal como caos. Eu acho que é uma palavra que cabe bem, não é mal educada e descreve muito bem o cenário atual. Por que a prefeitura só faz obra eleitoreira? Será que o pessoal da ZN e do centro não vota? Ops. Época de campanha é um período meio complicado mesmo, porque a gente vê que, em alguns casos, isso ocorre bastante, né? As obras agilizam dependendo da conveniência, dependendo da área, né? Em que se sabe que tem mais votos. Eu acho que, assim, o político, seja ele quem ele for, né, qual área ele estiver, né, se vereador, prefeito, deputado, whatever, ele precisa se preocupar com a necessidade das pessoas em si. Não é o que acontece, mas é o que eu acho, que eu acredito que deveria acontecer. É como o primeiro comentário lá falou, é o servidor público, ele tá ali para atender as necessidades. Só que as necessidades, elas devem ser bastante distribuídas, então não só uma área, não só uma classe. Eu acho que deveria ser uma coisa mais democrática e, de repente, na minha concepção, atender às necessidades dos mais carentes. Porque geralmente a maioria mais carente é mais necessitada do que a minoria que não é tão necessitada. Tenho a esperança que a nossa política irá melhorar. Às vezes eu tenho essa esperança, às vezes eu perco essa esperança, eu vivo num loop sentimental aí. Mas, contudo, porém, todavia, eu ainda gosto de ser otimista. Então, bate aqui, concordamos. Blogueira com zero sororidade querendo fazer boa política em época de campanha. Mas a galera tá afiada nessa semana, pessoal. Não sei de que se trata, mas é complicado, né? Se a pessoa falou isso aqui, ela deve ter alguma base, ela deve ter algum ponto de vista aí com base em algum acontecimento, que eu também não sei qual é. Gente, sororidade é um assunto complicado e necessário também, tanto quanto política. Sororidade tem a ver com política. O que é sororidade? Sororidade é a irmandade entre mulheres. É o que acontece entre os homens, sabe? Quando o homem defende o outro correndo em algum assunto, se
presta a defender até a morte um amigo, que a irmandade entre eles é inabalável. É mais ou menos isso entre as mulheres, que não existe, porque muitas ainda têm rixa entre si. A rixa que ela foi, na minha concepção, ela foi criada, ela foi imposta pelo regime patriarcal que foi construído com muito esforço ao longo de muitos anos, né? Não foi uma coisa que brotou do nada, ele foi meticulosamente implementado ali, essa rixa, para que a gente não se apoie, para que a gente encare umas às outras como rivais, para que a gente diminua uma a outra ao invés de nos unir, porque a união, como já diz o velho ditado, faz a força. E quando as mulheres não se unem, elas enfraquecem e elas perdem o poder de fala, de decisões e se tornam manipuláveis. Então, fica a dica aí para as manas que ainda não exercem a sororidade. É legal estudar mais o conceito da palavra e aplicar também, porque isso faz muita diferença no coletivo e até na sua própria vida, na sua visão de si própria, na sua visão da amiga. Porque tem gente que acha que preservação ambiental é coisa de comunista. Ai, meu, eu não sei o que passa na cabeça de certas pessoas, eu não sei qual é o vírus que ainda entrou aí. Existe algum vírus, eu creio nisso, a fundo, assim. Além do coronavírus, existe um vírus que infecta o cérebro da pessoa, que deixa ela alienada do planeta e das circunstâncias reais. Na verdade, esse vírus se chama fake news, né? Mas eu acho que ainda vai existir algum outro. Não é possível, eles vão descobrir um ser vivo que realmente entra na cabeça das pessoas e faz uma lavagem cerebral. Você acha que o Bozo termina o mandato? Difícil dizer, né? Porque o cenário atual é, como eu já falei, é um caos e é bem complicado. E é difícil de fora você ver o que rola ali, né, naquele meio por baixo dos panos. Legalmente, por tudo que já aconteceu, eu arriscaria dizer que ele não deveria, né, cumprir. Mas, como a gente sabe que a nossa política tem mil conveniências, mil poréns e tudo mais, talvez ele termine sim. Qualquer um se candidata a vereador, é assim mesmo? Eu achei que só eu pensasse isso. Ai, meu pai. Não, quer dizer, não e sim. Eu, inclusive, fiz essa pergunta pro Bruno Orlandi, um vereador que tá se candidatando à reeleição, que esteve na live da Fabi, da minha colega influencer, e ele, inclusive, comentou sobre isso respondendo a minha pergunta, porque eu perguntei mais ou menos a mesma coisa. O que rola? Existe uma lei que determina que para a pessoa se candidatar a qualquer cargo político, vereador, deputado, ele precisa saber ler e escrever. Ele ou ela precisa saber ler e escrever, ou seja, ser alfabetizado. E o que acontece em relação a graus mais elevados aí, em relação a diplomas, mestrados e tudo mais, é que se a gente exige, se o meio exige que se tenha um diploma muito graduado, acaba se elitizando essa candidatura. E o povo menos favorecido, que não tem acesso a uma boa educação, deveria ter, mas enfim, a gente sabe como é, né? Não vai se sentir representado. E aí faz sentido, porque se a gente for parar pra pensar, muitas pessoas não têm acesso à faculdade, muitas pessoas não têm acesso a uma série de coisas, a uma série de estudos. E se a pessoa for esperar a meritocracia, né? Pra chegar lá, ela nunca chega, essa é que é a verdade, meu ponto de vista. Ou seja, para se candidatar, ler e escrever. Não precisa ter uma graduação específica e um curso específico, não existe uma OAB dos políticos, nem nada disso. O ideal seria alguém graduado, com estudos e tudo mais, com uma base legal, pelo menos de economia, e, né, em assuntos mínimos aí que sejam necessários na hora de gerir um cargo, de estar em um cargo, que olhasse para os mais necessitados. Né, que tivesse um olhar mais democrático, mais equilibrado, que olhasse as necessidades de todos, né, mas priorizasse, claro, os menos favorecidos. Mas a gente sabe que não é o que acontece, né? Desistir de política e políticos. Todos são corruptíveis e nunca vi nenhum que não caia na máfia. Olha, minha amiga, se tratando de ser humano, tá vivo, respira, você é corruptível. Porque vamos dizer uma coisa, né? A corrupção não existe só na política, na área lá dos vereadores, prefeitos, governantes e blá blá blá. A política corruptiva existe no nosso dia a dia, negando nota fiscal, passando sinal vermelho, fraudando multa,
Vamos falar a verdade? Todo ser humano é corruptível, então é meio complicada essa afirmação, porque se você desistiu dos políticos porque eles são corruptíveis, você desistiu do ser humano. Desculpa, mas o pensamento pessimista ele vai um pouco mais a fundo, né? Vamos ponderar aí, porque se a gente tá vivo, a gente tem que ser otimista com as pessoas. Existem seres humanos bons, sim, e eu acredito que existam políticos bons também. Podem ser raros, mas existem sim. Pronto, saí viva das respostas, dos comentários a respeito de política. Não doeu tanto assim, não é mesmo? Tem coisas que a gente tem que falar, né? São vivências e temas importantes para o nosso dia a dia. Então, como eu sempre falo, política está em tudo, nas mínimas coisas. Se a gente parar com a ignorância de que, política não falo, porque não se discute, a gente nunca vai se inteirar, a gente sempre vai ser ignorante no assunto e possíveis pessoas manipuláveis. Então, vamos abrir a mente, vamos discutir um pouco mais a respeito, dentro do seu limite, dentro do que você consegue também entender, para melhorar. Nos vemos no próximo plantão. Até semana que vem. Beijos!